Era una tarde gris en el pequeño pueblo de Valle Esperanza, cuando Clara recibió la peor noticia de su vida: el diagnóstico de cáncer para su hijo Lucas, de 6 años, había caído como un rayo, destrozando su mundo en 1000 pedazos. La noticia rebosaba de tristeza y desesperanza, como un eco interminable en su mente. Ella, una madre que hacía malabares entre los trabajos y las quincenas, sintió el nudo en su garganta, la presión en su pecho. Lucas, su niño risueño, su razón de ser, estaba luchando con algo que parecía imposible de vencer. Fue en medio de ese caos emocional que escuchó hablar de Valeria, una niña prodigio de solo 8 años que, según los murmullos del pueblo, tenía un conocimiento ancestral sobre curas milagrosas. Algunos la llamaban una bruja, otros un ángel. Se decía que con solo tocar a los enfermos podía sanar sus almas y cuerpos. Clara, desesperada y con la esperanza de volver a ver la sonrisa de Lucas, decidió buscar a la niña. Al llegar a la casa de Valeria, se sintió atrapada en un lugar de misterio. Las paredes estaban cubiertas de dibujos que representaban árboles milenarios y criaturas mágicas. La atmósfera era densa, llena de un aroma a hierbas y algo que no podía identificar, como si el tiempo se hubiera detenido. Al verla, Clara se sintió peculiarmente atraída, como si Valeria emanara una luz propia. «Tu hijo estará bien», dijo Valeria con una voz suave pero firme, como si supiera lo que Clara estaba sintiendo en lo más profundo. «He visto su dolor en mis sueños y sé cómo curarlo. Solo necesitarás creer». La comunidad pronto se dividió. Algunos apoyaban a Clara en su búsqueda de lo inexplicable, y algunos, liderados por el doctor Martínez, un médico escéptico y con aires de superioridad, estaban decididos a desmantelar la idea de que Valeria tenía algún poder especial. «No caigan en la locura», decía el doctor alzando la voz en las reuniones del pueblo. «El cáncer no se cura con cuentos de hadas». Mientras tanto, Clara se sumergió en la vida de Valeria, explorando sus secretos ancestrales y la fe que la niña parecía tener en el mundo. Las primeras sesiones del tratamiento improvisado de Valeria comenzaron a dar resultados inexplicables. Lucas mostraba señales de mejoría. Los ojos de Clara brillaban con una esperanza renovada, pero cada día que pasaba, el peso de la verdad la oprimía más. ¿Debería agarrarse a esta esperanza sin cuestionar? ¿Qué estaba arriesgando al aceptar algo que podía ser solo una ilusión? La historia se intensificó cuando Clara comenzó a descubrir oscuros secretos familiares que vinculaban a Valeria con su propio linaje. Un rompecabezas de amor, traición y magia inexplicada se desplegaba ante ella, convirtiéndose en una soga que amenazaba con estrangular todos sus lazos con Lucas. Con cada nueva revelación, el corazón de Clara se agitaba, y la pregunta persistía en su mente. Deveria seguir. Conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara só debatia em um mar de incertidumbre. Cada revelação acerca de Valeria estrujava seu coração e, ao mesmo tempo, uma nova luz iluminava seu caminho. Pero justo nesse instante, todo se tornou escuro. Lucas começou a toser. Não foi uma tos qualquer, sino uma que llenou el aire de uma tensão palpável. Clara sentiu o frio recorrer sua espina dorsal. «Lucas, estás bem?» preguntou, ya desbordada de miedo. Lucas se tapó la boca con la mano, los ojos grandes como platos. La voz suave de Valeria,
cortó el silencio que se había instalado. No se asuste, Clara. A veces, lo que parece ser una mejoría o solo una etapa. La sanación puede ser un camino complicado. Necesitamos tiempo. Sin embargo, lo que dijo no pareció calmar a Clara. El sudor comenzó a acumularse en su frente, mientras miraba a Valeria, buscando respuestas. Pero la niña ya se había alejado, concentrándose en una extraña mezcla de hierbas. Los murmullos del pueblo se hacían cada vez más intensos. Clara podía oír las conversaciones entre sus vecinos, susurros sobre magia, curas y los orígenes de Valeria. La duda taladraba su mente, mientras su hijo seguía tosiendo sin parar. Cada vez que sonaba, un latido de angustia atrasaba su corazón, y entonces sucedió lo inesperado. Mientras Valeria recogía flores y hierbas, un estruendo sacudió el pequeño hogar. La puerta se abrió de golpe, y el doctor Martínez apareció en la entrada, su rostro pálido y los ojos desorbitados. «Clara, debes escucharme», gritó, atrayendo la atención de todos en la sala. «No hay tiempo, he encontrado algo». Clara, confundida y angustiada, entrecerró los ojos. «¿Qué encuentras, doctor?» La rabia se mezclaba con el miedo. ¿Acaso él venía a arruinar la única oportunidad que tenía para salvar a Lucas? «Valeria, no es quien tú crees que es», continuó él, jadeando. «Los registros antiguos y mis investigaciones. Su familia tiene un oscuro secreto. Es peligroso. La magia que usa podría estar vinculada a algo mucho más siniestro de lo que imaginas. No puedes confiar en ella». El aire se volvió denso. Las palabras del doctor resonaban en su mente. Valeria, un ángel o un demonio en forma de niña. La confusión la abrumó. Miró a Valeria, quien ahora parecía inquieta, jugando con una planta en sus manos. Y en un instante, la atmósfera cambió. Lucas dejó de toser. Cerró los ojos y de repente, una risa burbujeante escapó de sus labios. Clara se quedó paralizada. ¿Era eso una señal de que todo estaba bien? No. «Espera», murmuró Clara, antes de que todo se desmoronara. Lucas cayó al suelo, como si la vida se le escapara de repente. Los gritos llenaron la habitación, mientras Clara caía de rodillas, su corazón latiendo desenfrenadamente, el aliento saliendo de su boca como si estuviera atrapada en una pesadilla. Valeria, con una mirada penetrante, murmuró algo en un idioma extraño. Una luz opaca comenzó a emanar de sus manos, pero la tensión entre el doctor y Clara creció como una tormenta. «¿Qué demonios estás haciendo?», argumentó Martínez, mientras el caos reinaba a su alrededor. Clara sintió que todo se desmoronaba. ¿Valeria era la salvación o la condenación? Dio un paso atrás, sintiendo la presión aplastante de la realidad que se cierne sobre ella. Miró a su hijo, quieto en el suelo. La confusión la envolvió, y, en ese instante, supo que la verdad estaba más allá de lo que pudiera imaginar. Las palabras del doctor retumbaban en su mente, mientras algo oscuro despertaba en el aire. Ella tenía que elegir, pero ¿a qué costo? Clara quedó inmóvil. Su corazón casi se detuvo. Lucas yacía en el suelo. Un silencio escalofriante llenaba la habitación. La luz de Valeria palpitaba, pero su brillo no era un consuelo. Era una advertencia, un destello de algo inexplicable. «Valeria, haz algo», gritó con desesperación. La voz le temblaba, casi quebrándose. El rostro de Valeria se tornó serio, sus ojos fijos en Lucas, como si pudiera ver más allá de su pequeño cuerpo. «Confía en mí, Clara. Necesitamos concentrarnos». Pero Clara sentía que el aire se le escapaba. Cada segundo contaba, y el tiempo se sentía como una eternidad. De repente, Lucas se retorció, y una risa salió de su boca, pero era diferente. Era una risa que sonaba distante, casi inquietante. «Mami, no llores», dijo él,
con un tono que sonaba a eco. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero algo en la forma en que Lucas habló la hizo dudar. «Lucas, ¿quién eres tú?». La pregunta salió de su bota sin previo aviso, pesada como una losa. La sonrisa de su hijo se desvaneció, y el silencio volvió a llenar la habitación. Todos contuvieron el aliento. Incluso el doctor Martínez parecía atónito, como si cada palabra que había dicho le hubiera llevado a un lugar oscuro del que no podía escapar. «¿Qué está pasando?». Clara miró a Valeria, que ahora parecía inquieta. «¿Qué hiciste? ¿Qué hay detrás de esto?». Las palabras se apretaban en su garganta. Valeria se acercó lentamente a Lucas, sus manos temblorosas mientras tocaba su frente. «No es lo que piensas», murmuró. «A veces, la línea entre lo que es real y lo que no se desvanece». Las palabras se sentían llenas de una verdad que Clara aún no podía comprender. La habitación estalló en murmullos. Los vecinos, que habían llegado atraídos por la conmoción y la esperanza, empezaron a intercambiar miradas nerviosas. «No podemos quedarnos aquí», gritó el doctor Martínez, su voz cortando el aire tenso. «Debemos llevarlo al hospital. Esto no puede estar pasando». «No», Clara dijo con firmeza, su voz resonando como un eco de determinación. «Lucas no se moverá de aquí. Él necesita a Valeria». La confusión se tornó en enfrentamiento. Cada uno de ellos quería salvar al niño, pero los métodos chocaban y la verdad seguía oculta. «Clara, hay algo que debes saber», interrumpió el doctor, sus manos moviéndose con urgencia. «Las investigaciones revelaron que la familia de Valeria no es solo famosa por sus cualidades, tienen un oscuro secreto sobre control mental». «¿Qué?». Las palabras de Martínez golpearon a Clara como un balde de agua helada. ¿Qué quería decir con eso? «No puedes detenerme. Lucas necesita ayuda real». Valeria, que había estado escuchando con atención, dio un paso adelante. «La magia que corre en mis venas no es solo luz, es poder. Y su familia no está hecha solo de amor. Ellos saben cosas, secretos que podrían destruirlo todo». Clara sintió que el mundo giraba. Su mente intentaba conectar los puntos, pero cada revelación era como un golpe en el pecho. «Lucas», susurró, mientras el niño comenzaba a levantarse, sus ojos parpadeando, confusos. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, mirando a Valeria como si la viera por primera vez. «¿De qué secretos hablas?». La incertidumbre llenó la habitación como un pesado aire, mientras los murmullos crecían en intensidad. Lucas, aún en el suelo, la miró con una risa que no era del todo suya. «No es solo magia, es algo más, mami», dijo con una voz que no parecía la suya. Y, de repente, el niño alzó la mano, señalando a Valeria. «Ella no es la que crees. Nunca lo fue». El tiempo pareció detenerse. Clara se quedó mirando a su hijo, y al ver la verdad reflejada en su mirada, su corazón se hundió. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por salvar. ¿Qué significaba eso para ella, para Lucas, para Valeria? Un estruendo resonó en la casa, como si la misma tierra quisiera romperse. El conflicto entre los tres se intensificó. Clara, en un estado de desesperación y confusión, tuvo que decidir: seguir confiando en la magia de Valeria o enfrentarse al oscuro legado que envolvía a la niña. La pregunta se cernía sobre ella, un abismo que la amenazaba con engullirla. «Mami, ayúdame», gritó Lucas, conocido y lo desconocido, que Clara supo que su verdadero desafío apenas comenzaba. La línea entre salvación y condenación se volvía más borrosa, y un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que el verdadero horror aún estaba por revelarse. ¿Cómo podría confiar si todo lo que amaba estaba en juego? Clara ficó paralizada, su corazón acelerando a cada batida. Lucas, alino Sean, hollaba para Valeria con un sorriso que parecía distante. ¿O qué estaba aconteciendo? O misterio aumentaba, las preguntas se acumulaban.
A atmosfera estaba carregada. Valeria, con a mão ainda en Lucas, respiraba profundamente. Clara, escúchame. Hay cosas que no sabes. Puedes prevenir lo peor. Mas Clara ya estaba perdiendo a paciencia. Seu olhar se desviaba entre Valeria y Lucas, às veces se perdiendo nas sombras de las paredes. ¿Qué worst? ¿Qué está pasando aquí? As palabras saíram como un grito. Lucas, por favor, hable. Ela se agachou, segurando as pequenas mãos do filho, sentindo o frio em sua pele. O olhar distante de Lucas a atravessava. Ele não parecia ele mesmo. É apenas um jogo, mamãe. Lucas respondió con una voz que no era de él. Contaba secretos sobre el mundo. Clara sintió un arrepío. Aquella no parecía risada pura e inocente de su filho. Era algo más profundo, más sinistro. Valeria también estaba en choque. Lucas, no. Ella se aproximó rápidamente, mas Lucas levantó a mão para pararla. No te preocupes, Valeria. Me están ayudando. A voz soaba extraña, ecoante, como si hubiese una segunda camada de él. Esto no es muy bueno. El temor crecía en la voz. Para o outro, sua mente tecendo possibilidades aterrorizantes. E então, de repente, a luz nas mãos de Valeria começou a pulsar. Intensamente, como se ela estivesse se conectando a algo maior. Clara percebeu que não era apenas um brilho. Era como se um portal estivesse se abrindo. Valeria, o que você fez? Gritou. Mas sua voz se perdeu na confusão. Estamos todos presos, Clara. Valeria gritou de volta. Sua expressão agora era de pânico. És um hilo que conecta vidas. Lucas, tiene algo de dentro de él. ¿Qué quieres decir? Clara sentiu o chão se movimentar sobre seus pés. Cada palavra era como uma faca. E nesse momento, Lucas olhou para Clara, seus olhos brilhantes mas cheios de uma tristeza profunda. Mãe, não sou só eu. Estou ligado a Valeria. Puedo sentir todo lo que ella siente. As lágrimas escorrían pelo rosto de Clara. Seu mundo estaba desmoronando. Valeria se afastó, seus olhos arregalados. No sé cómo controlarlo, Clara. Tu hijo tiene poder. Hay otra parte de su familia que nunca conociste. A revelación esmagó Clara. ¿Otra parte? Ella mal podía respirar. Tus ancestros, Clara. Valeria continuó, con una voz que tremía. Son parte de un legado que siempre ha estado oculto. La magia de Lucas no es solo suya. Você está diciendo que mis antepasados. Lucas se levantó súbitamente, una aura de energía pulsando a su alrededor. Él comenzó a murmurar palabras en una lengua que Clara nunca ouviu. O ambiente ficou pesado, o ar quase elétrico. Eles están viendo, mamãe. A expresión de Lucas se transformó. Su voz parecía mezclarse con ecos de tiempos pasados. Ellos quieren voltar. No, Lucas vuelve. Clara gritó estendiendo os braços, querendo puxá-lo de volta. Mas Lucas, agora, não parecia mais seu filho. Era uma entidade, uma ligação entre mundos. Valeria, ela é a chave, ele murmurou, enquanto sombras dançavam nas paredes. Clara estava em choque, absorvendo a magnitude das revelações. O que vamos fazer? A pergunta pairava no ar, uma verdade aterrorizante que a impelia a agir. E antes que alguém pudesse responder, o estrondo da porta se abriu novamente. Uma figura cheia de capa escura entrou na sala. Os olhos penetrantes e frios observavam tudo. He venido a buscar lo que me pertenece. A voz ecoou, mandando calafrios pela espinha de Clara. Lucas e Valeria, o passado nunca fica para trás. O pesadelo estava apenas começando.
Clara sentiu que a vida como conhecia se desintegrava. Quem era essa pessoa? E o que ela queria de seus? Filhos, Lucas! Ela gritou. Mas a resposta estava obscura. O futuro era incerto. A linha entre a salvação e a perda tornava-se cada vez mais tênue. Clara sabia que precisava agir. Ela não podia deixar que Lucas e Valéria caíssem nas garras de algo que ela mal compreendia. As sombras dançavam e as verdades estavam prestes a se revelar. Mas a pergunta permanecia: a que custo? Clara ficou paralisada, o coração acelerando a cada batida. Lucas, ali no chão, olhava para Valéria com um sorriso que parecia distante. O que estava acontecendo? O mistério aumentava, as perguntas se acumulavam, a atmosfera estava carregada. Valéria, com a mão ainda em Lucas, respirava profundamente. Clara, escúchame. Hay coisas que não sabes. Puedes prevenir lo peor. Mas Clara já estava perdendo a paciência. Seu olhar se desviava entre Valéria e Lucas. Às vezes se perdendo nas sombras das paredes. Que está passando aqui? As palavras saíram como um grito. Lucas, por favor, hable. Ela se agachou, segurando as pequenas mãos do filho, sentindo frio em sua pele. O olhar distante de Lucas a atravessava. Ele não parecia ele mesmo. É apenas um jogo, mamãe. Lucas respondeu com uma voz que não era a dele. Contava secretos sobre o mundo. Clara sentiu um arrepio. Aquela não parecia a risada pura e inocente de seu filho. Era algo mais profundo, mais sinistro. Valéria também estava em choque. Lucas, não. Ela se aproximou rapidamente, mas Lucas levantou a mão para pará-la. Não te preocupes, Valéria. Me estão ajudando. A voz suave estranha, ecoante, como se houvesse uma segunda camada de ele. Isso não é bom. O temor crescia na voz do Dr. Martinez, que estava atônito, observando a cena, impotente. Ele andou de um lado para o outro, sua mente tecendo possibilidades aterrorizantes. E então, de repente, a luz nas mãos de Valéria começou a pulsar intensamente, como se ela estivesse se conectando a algo maior. Clara percebeu que não era apenas um brilho. Era como se um portal estivesse se abrindo. Valéria, o que você fez? Gritou, mas sua voz se perdeu na confusão. Estamos todos presos, Clara. Valéria gritou de volta. Sua expressão agora era de pânico. La magia és um hilo que conecta vidas. Lucas tem algo dentro dele. Que queres dizer? Clara sentiu que o chão se movimentar sob seus pés. Cada palavra era como uma faca. E nesse momento, Lucas olhou para Clara, seus olhos brilhantes, mas cheios de uma tristeza profunda. Mãe, não. Sou eu. Estou ligado a Valéria. Puedo sentir todo o que ella siente. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Seu mundo estava desmoronando. Valéria se afastou, seus olhos arregalados. Não sei como controlarlo, Clara. Tu hijo tiene poder. Há outra parte de sua família que nunca conheciste. A revelação esmagou Clara. Outra parte? Ela mal podia respirar. Tus ancestros, Clara. Valéria continuou, com uma voz que tremia. São parte de um legado que sempre ha estado oculto. La magia de Lucas não é solo suya. Você está dizendo que meus antepassados... Lucas se levantou subitamente, uma aura de energia pulsando ao seu redor. Ele começou a murmurar palavras em uma língua que Clara nunca ouviu. O ambiente ficou pesado, o ar quase elétrico. Eles estão vindo, mamãe. A expressão de Lucas se transformou. Sua voz parecia mesclar-se com ecos de tempos passados. Eles querem voltar. No, Lucas vuelve. Clara gritou, estendendo os braços querendo puxá-lo de volta. Mas Lucas, agora, não parecia mais seu filho. Era uma entidade, uma ligação entre mundos. Valéria, ela é a chave, ele murmurou.
enquanto sombras dançavam nas paredes. Clara estava em choque, absorvendo a magnitude das revelações. O que vamos fazer? A pergunta pairava no ar, uma verdade aterrorizante que a impelia a agir. E antes que alguém pudesse responder, o estrondo da porta se abriu novamente. Uma figura cheia de capa escura entrou na sala. Os olhos penetrantes e frios observavam tudo. "He venido a buscar lo que me pertenece." A voz ecoou, mandando calafrios pela espinha de Clara. Lucas e Valéria. O passado nunca fica para trás. O pesadelo estava apenas começando. Clara sentiu a vida como conhecia se desintegrava. Quem era essa pessoa? E o que ela queria de seus filhos? "Lucas!" ela gritou. Mas a resposta estava obscura. O futuro era incerto. A linha entre a salvação e a perda tornava-se cada vez mais tênue. Clara sabia que precisava agir. Ela não podia deixar que Lucas e Valéria caíssem nas garras de algo que ela mal compreendia. As sombras dançavam e as verdades estavam prestes a se revelar. Mas a pergunta permanecia: a que custo? De repente, uma explosão de luz cortou a sala, ofuscando todos os presentes. Clara piscou, tentando se adaptar, e quando a clareza voltou, encontrou-se em um local diferente. Não era mais a casa de Valéria, mas uma velha biblioteca, coberta de poeira e silêncios. Ao seu lado, Lucas e Valéria estavam igualmente confusos, mas havia um terceiro garoto. Ele dizia ser o irmão perdido de Valéria, alguém que deveria estar morto. "Há muitos segredos na nossa família que vocês não conhecem", disse o garoto, seu olhar impassível. "E todos nós estamos conectados. A mágica não é só para curar, mas também para controlar." O coração de Clara disparou. "Controle?" ela questionou, seu medo crescendo. "O que você quer dizer com isso?" "Valéria não é a única que a possui. Cada um de nós tem um papel nesse jogo. E agora, quem realmente deve ser salvo?" A sombra que cercava a criança crescia, engolindo o espaço com uma escuridão palpável. Clara olhou para o rosto de Lucas, seu pequeno mundo se transformando em um quebra-cabeça cheio de peças que não se encaixavam. As revelações estavam apenas começando, mas uma coisa estava clara: a verdade era mais obscura do que ela imaginava. A linha entre amigos e inimigos desaparecia, e Clara sentiu o peso de que nada seria como antes, que ela realmente não entendia nada do que estava em jogo. Ela sabia que agora era uma questão de sobrevivência, e o que estava abaixo da superfície estava prestes a ser exposto. Clara ainda estava atordoada. A biblioteca estava imersa em um silêncio pesado, e as palavras do garoto ecoavam em sua mente como um mantra assustador. A realidade parecia se esvair em um redemoinho de medos e incertezas. O que ele queria dizer com poder? O que aqueles segredos significavam para Lucas e Valéria? Ela sentiu uma onda de pânico, sua respiração acelerando. Não, isso não pode ser verdade. A fúria do garoto continuou, e ele aproximou-se. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que deixava Clara inquieta. Vocês não têm ideia do que é ser parte disso, o que realmente está em jogo. Ele gesticulou, e uma rajada de vento varreu a sala, fazendo livros caírem das prateleiras. Clara se sobressaltou. Agora era como se o próprio espaço estivesse respondendo às suas emoções. Lucas, ainda possuído por uma força inexplicável, respirou fundo. Valéria e eu estamos conectados. Não sou só seu filho, mamãe. Sou mais. Sua voz transformou-se em um eco profundo, e Clara viu seu sorriso se desvanecer, dando lugar a uma expressão de desespero. O que está acontecendo, Lucas? Ela se agarrou com força em suas pequenas mãos.
Eu solo quero ser livre, Lucas murmurou, uma fragilidade na voz que partiu o coração de Clara. Valéria, que estava em pé ao lado dela, parecia igualmente perdida. És todo. Mais complicado de lo que pensamos. Então a porta balançou abruptamente. Clara se virou. Seu coração disparou. A figura envolta em sombras, que antes parecia distante, agora estava a poucos passos deles. O queixo do garoto caiu. Ustedes, ele gritou. Uma mistura de terror e triunfo. Era a pessoa que havia entrado. Uma mulher de cabelos escuros e olhos gélidos. He venido a reclamar lo que es mío, disse, olhando para Lucas e Valeria como se fossem peças de um jogo que ela claramente dominava. O ambiente vibrou com sua presença. Clara sentiu calafrio. ¿Quién es você? Ela perguntou, sua voz tremendo. Soy parte de la sangre que corre por las venas de Valeria. Y de ti, Clara. Estoy aquí para acabar con esa confusión. A mulher avançou e a cada passo terror gélido se espalhava pela sala. ¿Qué quieres decir? Valeria ofegó, mostrando una vulnerabilidad que Clara nunca tenía visto antes. Tu poder no es solo tuyo. La magia de tu familia es más antigua de lo que imaginas, y peligrosa. Necesito recuperar lo que es mío. A mulher extendió a mão, y una sombra serpenteante comenzó a emerger de ella, filtrándose como fumaza pesada. Clara dio un paso a frente. «No, Lucas, fique atrás de mim!» ela gritou, tentando proteger seu filho. O medo a dominava. O que aquela mulher queria? Quais segredos estavam se desenrolando? E então, como um raio, tudo mudou. A sombra, en un movimiento fluidamente horrendo, deslizó para Lucas. Clara gritó, un grito que cortó o ar. «No!» Mas o que aconteceu enseguida fue indescriptible. Ao invés de ser consumido, Lucas comenzó a brillar. Una luz intensa. Edorari rompeu dele, e poder indescritível preencheu a sala. A mulher recuou, seus olhos arregalados em choque e raiva. «Pero que has hecho? Lucas, que está passando?» Clara sussurrou, o coração na garganta. Ele olhou para ela e por um segundo a essência de seu filho estava ali. «Mãe, não sinta medo. A magia que corre em mim é real, mas precisa de controle». E nesse instante Clara percebeu a conexão que havia sido mencionada, a luta pelo poder. Tudo fazia parte de um plano maior do que ela poderia imaginar. Ela não só havia perdido Lucas para essas forças, mas talvez ela mesma estivesse entrelaçada nisso. Lucas, agora cercado por uma aura pulsante, virou-se para Valéria, que observava em estado de choque. «Sim, eu sou parte de tudo isso», ele disse, a segurança em sua voz contraste chocante com o dilema que Clara sentia. «E você, Valéria, precisa decidir de que lado você está». «De que estás hablando, Lucas?» Valéria respondeu, seu tom quase implorando por uma resposta. Mas a luz que emanava de Lucas continuava a crescer, e toda a sala foi preenchida com um calor intenso. E em meio a tudo isso, Clara não sabia se deveria se sentir aliviada ou apavorada. Ela virou-se para a mulher, que agora estava trêmula, e um pensamento aterrador atravessou sua mente. E se Lucas não for o único a ser controlado? E se Valéria tiver mais segredos do que ela revelava? Enquanto a sala começava a distorcer ao redor deles, Clara entendeu que o que estava em jogo era muito maior do que apenas a saúde de seu filho. Era uma guerra por poder e controle. Uma batalha onde todos estavam conectados de maneiras que elas não podiam começar a entender. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para proteger Lucas? E a que custo isso a levaria? Clara ainda estava atordoada. A biblioteca estava imersa em um silêncio pesado, e as palavras do garoto
ecoavam em sua mente como um mantra assustador. A realidade parecia se esvair em um redemoinho de medos e incertezas. O que ele teria a dizer com poder? O que aqueles segredos significavam para Lucas e Valéria? Ela sentiu uma onda de pânico, sua respiração acelerando. Não! Isso não pode ser verdade! A fúria do garoto continuou, e ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade que deixava Clara inquieta. Vocês não têm ideia do que é ser parte disso. O que realmente está em jogo? Ele gesticulou e uma rajada de vento varreu a sala, fazendo livros caírem das prateleiras. Clara se sobressaltou. Agora era como se o próprio espaço estivesse respondendo às suas emoções. Lucas, ainda possuído por uma força inexplicável, respirou fundo. Valéria e eu estamos conectados. Não sou só seu filho, mamãe. Sou mais. Sua voz transformou-se em um eco profundo, e Clara viu seu sorriso se desvanecer, dando lugar a uma expressão de desespero. O que está acontecendo, Lucas? Ela se agarrou com força em suas pequenas mãos. Eu só quero ser livre, Lucas murmurou, uma fragilidade na voz que partiu o coração de Clara. Valéria, que estava em pé ao lado dela, parecia igualmente perdida. Isso é tudo mais complicado do que pensamos, Clara. Então a porta balançou abruptamente. Clara se virou. Seu coração disparou. A figura envolta em sombras que antes parecia distante, agora estava a poucos passos deles. O queixo do garoto caiu. Vocês! Ele gritou. Uma mistura de terror e triunfo. Era a mulher de cabelos escuros e olhos gélidos. He venido a reclamar lo que es mío, disse, olhando para Lucas e Valéria como se fossem peças de um jogo que ela claramente dominava. O ambiente vibrou com sua presença. Clara sentiu um calafrio. Quem é você? Ela perguntou, sua voz tremendo. Soy parte de la sangre que corre por las venas de Valeria. Y de ti, Clara. Estoy aquí para acabar con esa confusión. A mulher avançou, e a cada passo, um terror gélido se espalhava pela sala. Quem pode ser você? Valéria ofegou, mostrando uma vulnerabilidade que Clara nunca tinha visto antes. Seu poder. Não é só seu. A magia da sua família é mais antiga do que imagina e perigosa. Preciso recuperar o que é meu. A mulher estendeu a mão e uma sombra serpenteante começou a emergir dela, filtrando-se como fumaça pesada. Clara deu um passo à frente, protegendo Lucas. Não. Lucas, fique atrás de mim. O medo a dominava. O que aquela mulher queria? Quais segredos estavam se desenrolando? E então, como um raio, tudo mudou. A sombra, em um movimento fluidamente horrendo, deslizou para Lucas. Clara gritou, um grito que cortou o ar. Não! Mas o que aconteceu em seguida foi indescritível. Ao invés de ser consumido, Lucas começou a brilhar. Uma luz intensa e dourada irrompeu dele, e um poder indescritível preencheu a sala. A mulher recuou, seus olhos arregalados em choque e raiva. Pero, ¿qué has hecho? Lucas, ¿qué está pasando? Clara susurró, o coração na garganta. Ele olhou para ela, e por um segundo, a essência de seu filho estava ali. Madre, no sinta medo. A magia que corre en mí es real, mas precisa de control. Y en ese instante, Clara percibió a conexión que había sido mencionada, a luta pelo poder. Tudo fazia parte de un plano maior do que ela poderia imaginar. Ela não só había perdido Lucas para esas fuerzas, mas tal vez ela mesma estuviese entrelazada nisso. Lucas, cercado por uma aura pulsante, viróse para Valeria, que observaba en estado de choque. Sim, eu sou parte de tudo isso, ele disse,
a segurança em sua voz um contraste chocante com o dilema que Clara sentia. E você, Valeria, precisa decidir de que lado você está. De que estás falando, Lucas? Valéria respondeu, seu tom quase implorando por uma resposta. Mas a luz que emanava de Lucas continuava a crescer, e toda a sala foi preenchida com um calor intenso. E em meio a tudo isso, Clara não sabia se deveria se sentir aliviada ou apavorada. Ela virou-se para a mulher, que agora estava trêmula, e um pensamento aterrador atravessou sua mente. E se Lucas não for o único a ser controlado? E se Valéria tiver mais segredos do que ela revelava? Nesse instante, as paredes da biblioteca começaram a se distorcer, como se a realidade estivesse se desintegrando ao redor deles. Clara olhou para Lucas e voltou a encarar a mulher. Mas algo estava prestes a acontecer. Com um grito aterrador, a mulher colidiu com a magia de Lucas. E algo impossível aconteceu. A luz que emana de Lucas e a sombra da mulher se entrelaçaram, formando um turbilhão de energia que sugava tudo ao redor. E então, no meio desse caos, a verdade chocante despencou sobre Clara como um golpe letal. A mulher não era uma inimiga, mas sua própria irmã, que havia sido dada como morta anos atrás em um trágico acidente. Clara e a mulher estavam ligadas por mais do que apenas sangue. Havia um legado que transcendeu o que ela jamais imaginou. Você é minha irmã? Clara gaguejou, o peso da revelação esmagando seu ser. A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era uma expressão de triunfo. Sim, e agora você e sua família serão parte do meu plano. O que é meu sempre voltará para mim. Corações acelerados, Clara e Lucas se entreolharam, a tensão crescente como um fio prestes se romper. O que isso significava para eles? O que havia acontecido durante todos esses anos? As sombras se aproximavam, e Clara sabia que a batalha estava apenas começando. A linha entre amigos e inimigos desaparecia, e Clara se viu em uma encruzilhada, sem saber a quem realmente confiar. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para proteger Lucas? E a que custo isso a levaria? Clara ainda estava atordoada. A biblioteca estava imersa em um silêncio pesado. E as palavras do garoto ecoavam em sua mente como um mantra assustador. A realidade parecia se esvair em um redemoinho de medos e incertezas. Não, isso não pode ser verdade. A fúria do garoto continuou, e ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade que deixava Clara inquieta. Vocês não têm ideia do que é ser parte disso, o que realmente está em jogo. Ele gesticulou e uma rajada de vento varreu a sala, fazendo livros caírem das prateleiras. Clara se sobressaltou. Agora era como se o próprio espaço estivesse respondendo às suas emoções. Lucas, ainda possuído por uma força inexplicável, respirou fundo. Valéria e eu estamos conectados. Não sou só seu filho, mamãe. Sou mais. Sua voz transformou-se em um eco profundo, e Clara viu seu sorriso se desvanecer, dando lugar a uma expressão de desespero. O que está acontecendo, Lucas? Ela se agarrou com força em suas pequenas mãos. Eu só quero ser livre, Lucas murmurou, uma fragilidade na voz que partiu o coração de Clara. Valéria, que estava em pé ao lado dela, parecia igualmente perdida. Isso é tudo mais complicado do que pensamos, Clara. Então, a porta balançou abruptamente. Clara se virou, seu coração disparou. A figura envolta em sombras que antes parecia distante, agora estava a poucos passos deles. O queixo do garoto caiu. Vocês! Ele gritou,
uma mistura de terror e triunfo. Era mulher de cabelos escuros e olhos gélidos. "He venido a reclamar lo que es mío", disse, olhando para Lucas e Valéria como se fossem peças de um jogo que ela claramente dominava. O ambiente vibrou com sua presença. Clara sentiu um calafrio. "Quem é você?" ela perguntou, sua voz tremendo. "Soy parte de la sangre que corre por las venas de Valeria y de ti, Clara. Estou aqui para acabar com essa confusão." A mulher avançou e a cada passo um terror gélido se espalhava pela sala. "Quem pode ser você?" Valéria ofegou, mostrando uma vulnerabilidade que Clara nunca tinha visto antes. "Seu poder não é só seu. A magia da sua família é mais antiga do que imagina. E perigosa. Preciso recuperar o que é meu." A mulher estendeu a mão e uma sombra serpenteante começou a emergir dela, filtrando-se como fumaça pesada. Clara deu um passo à frente, protegendo Lucas. "Não! Lucas, fique atrás de mim!" O medo a dominava. O que aquela mulher queria? Quais segredos estavam se desenrolando? E então, como um raio, tudo mudou. A sombra, em um movimento fluidamente horrendo, deslizou para Lucas. Clara gritou, um grito que cortou o ar. "Não!" Mas o que aconteceu em seguida foi indescritível. Ao invés de ser consumido, Lucas começou a brilhar. Uma luz intensa e dourada irrompeu dele, e um poder indescritível preencheu a sala. A mulher recuou, seus olhos arregalados, em choque e raiva. "Pero ¿qué has hecho? Lucas, ¿qué está pasando?" Clara sussurrou, o coração na garganta. Ele olhou para ela, e por um segundo, a essência de seu filho estava ali. "Mãe, não sinta medo. A magia que corre em mim é real, mas precisa de controle." E nesse instante, Clara percebeu a conexão que havia sido mencionada, a luta pelo poder. Tudo fazia parte de um plano maior do que ela poderia imaginar. Ela não só havia perdido Lucas para essas forças, mas talvez ela mesma estivesse entrelaçada nisso. Lucas, cercado por uma aura pulsante, virou-se para Valéria, que observava em estado de choque. "Sim, eu sou parte de tudo isso", ele disse, a segurança em sua voz, um contraste chocante com o dilema que Clara sentia. "E você, Valéria, precisa decidir de que lado você está." "De que estás hablando, Lucas?" Valéria respondió, seu tom quase implorando por uma resposta. Mas a luz que emanaba de Lucas continuaba a crecer, y toda a sala fue preenchida con un calor intenso, y en medio a todo eso, Clara no sabía si debería se sentir aliviada o apavorada. En un deslizar de conciencia, ela lembró del libro antiguo que había encontrado na biblioteca, sobre feitiços que conectaban linhagens. A verdade começou a se cristalizar em sua mente. A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era uma expressão de triunfo. "Sim, e agora você e sua família serão parte de mi plano. O que é meu sempre voltará para mim." Lucas hesitou. A luz ao redor prendió sua atenção. Mas antes que pudiese reagir, a mulher estendió a mão novamente e um grito ecoou pela sala. Era Valéria. "Não, o que está acontecendo?" Como se a própria realidade tivesse sentido a tensão, uma fissura se abriu no chão. Clara viu rostos familiares e figuras sombrias surgindo. As almas de seus antepassados, envolvidos em um esforço desesperado para se manifestar. "Clara", uma voz ecoou enquanto as sombras rodeavam a mulher. "Não confie nela." E então, em um segundo, Lucas e Valéria foram engolidos pela luz. Clara tentou alcançá-los, mas a sombra da mulher se expandiu, criando um campo impenetrável entre elas. "Você não entende nada do que está em jogo", a mulher gritou, agora consumida pela escuridão crescente. Essa revelação atingiu Clara como um soco no estômago. A mulher não era apenas uma rival.
mas uma parte de algo muito mais sinistro. Ela percebeu que os ancestrais não eram apenas figuras do passado, mas suas próprias ligações estavam sendo testadas em uma batalha por poder ancestral. Neste momento, uma onda de poder irrompeu, e Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. Em uma fração de segundo, ela gritou: "Lucas! Valéria!", sabendo que precisava decidir. A linha entre o amor e a traição estava prestes a se desenrolar em um cenário aterrorizante. Qualquer passo em falso poderia significar perder tudo que amava. A tensão estava palpável, e o futuro deles dependia da escolha que ela faria a seguir. Clara ainda estava atordoada. A biblioteca estava imersa em um silêncio pesado, e as palavras do garoto ecoavam em sua mente como um mantra assustador. A realidade parecia se esvair em um redemoinho de medos e incertezas. Não, isso não pode ser verdade. A fúria do garoto continuou, e ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade que deixava Clara inquieta. "Vocês não têm ideia do que é ser parte disso, o que realmente está em jogo." Ele gesticulou, e uma rajada de vento varreu a sala, fazendo livros caírem das prateleiras. Clara se sobressaltou. Agora, era como se o próprio espaço estivesse respondendo às suas emoções. Lucas, ainda possuído por uma força inexplicável, respirou fundo. "Valéria e eu estamos conectados. Não sou só seu filho, mamãe. Sou mais." Sua voz transformou-se em um eco profundo, e Clara viu seu sorriso se desvanecer, dando lugar a uma expressão de desespero. "O que está acontecendo, Lucas?" Ela se agarrou com força em suas pequenas mãos. "Eu só quero ser livre", Lucas murmurou, uma fragilidade na voz que partiu o coração de Clara. Valéria, que estava em pé ao lado dela, parecia igualmente perdida. "Isso é tudo mais complicado do que pensamos, Clara." Então, a porta balançou abruptamente. Clara se virou, seu coração disparou. A figura envolta em sombras, que antes parecia distante, agora estava a poucos passos deles. O queixo do garoto caiu. "Vocês!" ele gritou, uma mistura de terror e triunfo. Era a mulher de cabelos escuros e olhos gélidos. "He venido a reclamar lo que es mío", disse, olhando para Lucas e Valéria como se fossem peças de um jogo que ela claramente dominava. O ambiente vibrou com sua presença. Clara sentiu um calafrio. "Quem é você?", ela perguntou, sua voz tremendo. "Soy parte de la sangre que corre por las venas de Valeria. Y de ti, Clara. Estoy aqui para acabar com essa confusão." A mulher avançou e a cada passo um terror gélido se espalhava pela sala. "Quem pode ser você?", Valéria ofegou, mostrando uma vulnerabilidade que Clara nunca tinha visto antes. "Seu poder não é só seu. A magia da sua família é mais antiga do que imagina, e perigosa. Preciso recuperar o que é meu." A mulher estendeu a mão, e uma sombra serpenteante começou a emergir dela, filtrando-se como fumaça pesada. Clara deu um passo à frente, protegendo Lucas. "Não, Lucas, fique atrás de mim." O medo a dominava. O que aquela mulher queria? Quais segredos estavam se desenrolando? E então, como um raio, tudo mudou. A sombra, em um movimento fluidamente horrendo, deslizou para Lucas. Clara gritou, um grito que cortou o ar. "Não!" Mas o que aconteceu em seguida foi indescritível. Ao invés de ser consumido, Lucas começou a brilhar. Uma luz intensa e dourada irrompeu dele. E um poder indescritível preencheu a sala. A mulher recuou, seus olhos arregalados em choque e raiva. "¿Pero qué has hecho, Lucas? ¿Qué está pasando?" Clara sussurrou, o coração na garganta. Ele olhou para ela, e por um segundo, a essência de seu filho estava ali.
Mãe, não sinta medo. A magia que corre em mim é real, mas precisa de controle. Mas então, como um estalo, Clara viu uma onda de sombra se retorcendo ao redor da mulher. E antes que pudesse processar, as sombras invadiram o corpo de Lucas. Clara ficou em choque. O sorriso de Lucas desapareceu, e em seu lugar, um olhar que não era dele. Uma expressão vazia e ameaçadora. Lucas, não! Ela gritou. A mulher então sorriu, e havia algo que Clara não percebeu antes. A familiaridade em seu olhar. Agora, ele. É apenas uma ponte para mim, ela disse, não mais ameaçadora, mas como se estivesse se revelando. Clara sentiu o chão se afastar sob seus pés, quando entendeu a verdade. Você é? Sim, Clara, eu sou sua irmã perdida. A revelação pairou no ar, pesada como chumbo. Clara sentiu seu corpo esmorecer. Uma parte dela não queria acreditar. Outra parte estava em choque e confusa. A conexão de sangue que achava que não existia. Você está morta. A voz de Clara tremia. Eu fui dada como morta. Eles me esconderam. A mulher, agora visivelmente emocionada, continuou. Todos esses anos, e eu estive tentando recuperar o que é meu. O que nos pertence. E Lucas? Ah, Lucas é a chave. Valéria piscou, tentando juntar as peças. Não é possível. Isso não faz sentido. E naqueles olhos, Clara viu medo e confusão que refletiam os seus próprios. A mulher riu, mas a risada era amarga. E se eu te disser que tudo isso foi parte do plano? Eu apenas precisei do seu filho. Ele é o elo. O poder que temos correndo em nossas veias é muito maior do que você pode imaginar. Clara sentiu o frio da traição em seu coração. O que ela acreditou ser uma luta pela vida do filho, agora se tornava uma trama de segredos e desconfiança. Você não tem o direito de usar meu filho. Clara gritou. Sua voz carregava a dor de uma mãe que se sentia traída por sua própria família. Você não entende. O que nos separou também nos fortalece. E agora está tudo em jogo. Sussurrou a mulher, uma nova intensidade em sua voz. Clara se sentiu pequena, desamparada, frente a essa nova realidade. E então, como num teatro de sombras, a luz ao redor de Lucas começou a mudar novamente. Ele olhou fixamente para sua mãe, mas era como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Mamãe, ele disse, quase um sussurro. O que viria depois poderia desmoronar tudo o que Clara havia construído. Lucas, eu estou aqui, ela gritou, mas sentia como se cada palavra fosse uma gota em um oceano de incerteza. E naquelas palavras, Clara percebeu. Tudo estava prestes a mudar. Nesse momento, a verdade final estava prestes a se revelar. Mas o que poderia ser tão devastador que transformaria o mundo ao seu redor? E enquanto Clara tentava entender a profundidade dessa nova conexão, ela soube que a única certeza que tinha era a fragilidade de tudo ao seu redor e que as consequências de seus atos ainda estavam por vir. Clara estava tremendo. O ar estava denso, com uma mistura de medo e incerteza, enquanto a mulher que acabara de descobrir ser sua irmã se aproximava. A luz que emanava de Lucas parecia vibrar, pulsando como se estivesse viva. Mãe! A voz dele era agora suave, quase implorativa, e Clara sentiu seu coração derreter de amor e desespero ao mesmo tempo. Eu não quero ser usado. Não quero ser apenas uma ponte. A irmã dela sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Sim, Lucas, você não é só uma ponte. Você é a chave para liberar todo o nosso potencial. E as sombras em sua volta se agitaram, parecendo responder ao seu chamado. Ele não é seu. Clara gritou, seu olhar cortante. Lucas é meu. Filho.
Você não pode simplesmente. A palavra morreu em seus lábios, o peso da verdade e do desespero esmagando-a. A conexão de sangue se tornou uma armadilha tecida por intrigas e poder. Valéria olhou entre os dois, confusa, seu rosto refletindo uma angústia que ressoava com a de Clara. Isso está muito além de qualquer tipo de poder que eu conheço. Ela hesitou, quase como se estivesse prestes a ceder à pressão que se acumulava ao redor deles. Valéria, você precisa escolher. Lucas intercedeu, olhando diretamente para a menina. Se nós formos realmente conectados, você precisa lutar ao nosso lado, não ao lado dela. As sombras da mulher começaram a envolver Lucas. O brilho dourado piscou e se intensificou, como se estivesse lutando contra a escuridão. Não me deixe, ele gritou. E Clara se sentiu como se estivesse sendo rasgada ao meio. Era uma batalha que fervia dentro dele, e ela sabia que tudo dependia de sua decisão. Volte para mim, Lucas, Clara pediu, esticando a mão, seu coração quase parando. Você é mais forte do que isso. E naquele momento, tudo veio à tona. Os ancestrais, o poder, o legado. Clara percebeu que todo o amor que sentia por seu filho e sua luta eram a verdadeira magia. Uma magia que não precisava de sombras ou manipulação. Era a luz que ela sempre havia carregado dentro de si. Não, eu não vou deixá-la controlar você, ela gritou, e um calor inundou seu peito. Clara fechou os olhos e fez uma última oração pela proteção de seu filho. Você não pode ter ele. De repente, um eco de luz tomou a sala. O poder que Clara havia no Cristo emergiu como um tornado, levantando tudo ao seu redor, fazendo a mulher recuar em assombro. Não! Isso não é possível! Ela gritou, o terror agora refletido em seus olhos. As sombras vibravam e, ao se agitar, formaram uma barreira entre Clara, Lucas e a mulher. Você nunca pode nos separar! Lucas exclamou, a força em sua voz transcendente. Quando Clara abriu os olhos, a imagem de seu filho estava clara, forte de novo, e ele sorriu. Sim, mãe, nós somos mais fortes juntos, ele disse, e juntos começaram a elevar as mãos. A luz que os unia empurrou o escuro para longe, e com isso Clara sentiu como se todo o peso de sua luta, de seus medos e inseguranças, fosse finalmente liberado. A mulher gritou, suas sombras se contorcendo e desvanecendo à medida que a luz os envolvia. Finalmente seu riso se extinguiu e ela desapareceu em um eco distante, como se nunca tivesse estado ali. Clara caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. Lucas correu e a abraçou. Mamãe, você está bem? Ele disse com a voz que ela tanto amava, segurando-a firme. Nós estamos juntos. Sim, meu amor, estamos. Ela sussurrou, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto. Em seu coração, uma nova esperança começava a se enraizar. Valéria se aproximou. Seu olhar era de compreensão. Nós vamos ter que nos entender, Clara. Sim, vamos. Clara concordou, observando o brilho em seus olhos e se perguntando o que mais aguardava por eles. Essa nova jornada estava apenas começando. Uma nova conexão, uma nova chance, mas também novos desafios. E assim, enquanto o horizonte se expandia diante deles, a luz do sol começou a se pôr, tingindo o céu com tonas de laranja e vermelho profundos.
Clara sabia que a estrada à frente seria longa e, apesar dos altos e baixos, ela enfrentaria tudo, pois agora estava unida por laços que nada poderia romper. Se você gostou dessa história, este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar essa jornada juntos. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque queremos saber o que você achou. E compartilhe instantaneamente